Graça e paz, queridos irmãos. É uma bênção poder louvar a Deus com toda a liberdade, não é? É uma bênção, viu? Achei interessante essa frase desse cântico final. Qual o som na terra, qual o som que a gente escuta quando Deus desce na terra, né? Interessante essa frase, né? Com certeza haverá uma glorificação de norte a sul, leste a oeste, quando Deus descer nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós avisamos aí, esse mês nós vamos falar sobre a unção do Espírito Santo. E eu gostaria de começar com o texto de 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, o verso 20 e o verso 27. Primeira epístola de João, capítulo 2, o verso 20 e o verso 27. Diz assim: E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Pai querido, eu quero nessa hora pedir ao Senhor que o Senhor use a minha vida, que haja nesse ambiente, Pai, mentes prontas para receber a sua santa palavra, para nos transformar, para nos guiar, para nos encher, para nos fazer, meu Deus, pessoas melhores. Eu peço ao Senhor, meu Deus, usa a minha vida nessa hora. Eu não posso nada sozinho. Eu dependo do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Essa doutrina da unção do Espírito Santo é uma doutrina conhecida como basilar. É base na vida da igreja e na vida do povo de Deus. E a palavra unção significa basicamente marca, mancha, que é colocado na vida de uma pessoa, no caso aqui, pelo Espírito Santo. Eu queria que nós vamos visitar alguns textos, porque é necessário. Abra aí Efésios 1, verso 13. Efésios 1, 13, que mostra uma coisa que vem quando vem essa unção. Efésios 1, 13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo que vem no novo nascimento, que é o batismo com o Espírito Santo, traz junto consigo essa unção presente na vida do crente. Você olhando aí pelo texto de João que nós lemos, João estava falando com os crentes, com toda a igreja. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Mas para nós entrarmos na questão da unção do Espírito Santo, é necessário nós construirmos um caminho, lá desde o Velho Testamento, até chegarmos no Novo Testamento. E existe uma outra doutrina que é como se fosse dois lados de uma mesma moeda, que essa doutrina se chama imposição das mãos. A doutrina da imposição das mãos, que é também uma base, ela praticamente se une à doutrina da unção do Espírito Santo, que essa unção do Espírito Santo é dividida em unção de cura, unção de delegar pessoas. Nós, como estamos começando no assunto hoje, eu não posso ir diretamente
naquilo que temos que falar, mas eu tenho que construir um caminho. E se você vê nas Escrituras como isso é uma base, abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Hebreus 6, do 1 ao 2. Para nós construirmos um caminho até chegarmos propriamente na unção. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: pelo que deixando os rudimentos que são as bases, que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento. Aí ele fala de alguns fundamentos. Do arrependimento de obras mortas, que já foi pregado aqui, acho que o ano passado, da fé em Deus, o segundo fundamento, da doutrina dos batismos, terceiro fundamento, e da imposição das mãos, um quarto fundamento, ressurreição dos mortos, quinto, e juízo eterno, um sexto fundamento. Só nesse texto de Hebreus 6 tem pelo menos 7 fundamentos. O sétimo é a cristologia. E nós, para construirmos esse caminho da unção, nós precisamos ir primeiro entender sobre a questão da doutrina da imposição das mãos, que tem ligação direta com a unção. Não se pode aprender sobre unção sem primeiro ter um certo entendimento sobre essa doutrina aqui, que é base em Hebreus. Doutrina da imposição das mãos, as duas mãos. Isso no Velho Testamento foi ensino básico para os nossos irmãos, e no Novo Testamento isso também foi muito usado. Vamos em alguns textos. No Antigo Testamento, por exemplo, para nós entendermos, se você vê em Hebreus aí mesmo, pertinho de onde a gente viu, Hebreus capítulo 10, versículo 1, Hebreus 10, 1 diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. O que o escritor aos Hebreus está falando? Por exemplo, isso aqui, se ligarem uma luz aqui atrás de mim, vai projetar uma sombra da minha mão com essa tampa lá naquele chão. Se essa lâmpada estiver inclinada para o chão, vai projetar no chão a sombra da minha mão com a tampa. O que eu vou ver no chão é uma imagem imperfeita daquilo que é a minha mão e a tampa. Isso aqui é a imagem real daquilo que está sendo projetado no chão. Eu estou vendo aqui o real, a tampa e a minha mão. A lei de Moisés era uma sombra daquilo que é perfeito. Aqueles sacrifícios antigos, todas aquelas leis cerimoniais, aquelas leis, elas tiveram o seu cumprimento até a vinda do último profeta, que foi João. No Velho Testamento, muitas coisas perderam a sua validade, porque aquele que é o cumprimento, a mão com a tampa, que é Jesus, ele veio. Então aquelas ordenanças como matar cordeiro, matar bode, todas aquelas coisas de derramar sangue no altar, e até algumas práticas do Velho Testamento perderam a sua validade quando o Velho Testamento foi abolido na pessoa de Jesus Cristo. Quando Paulo fala que em Cristo o Velho Testamento foi abolido, ele está falando daquelas leis cerimoniais, algumas práticas de consagração, algumas formas de se fazer, como no Velho Testamento, não se fazem mais, não se devem mais ser feitas. Você vendo as palavras de Jesus, Jesus falou assim: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus estava dando uma reinterpretação de algumas coisas do Velho Testamento, inclusive a unção, inclusive a forma de se consagrar alguma coisa.
No Velho Testamento você vai ver algumas coisas acontecendo, que essas coisas não acontecem mais. Se você vê como Deus está fazendo no Novo Testamento, vamos num texto lá de Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Jeremias 31, verso 31 em diante. Jeremias capítulo 31, verso 31 em diante. Diz assim, Jeremias capítulo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá. Você olha um versículo desse e fala assim, mas pastor, é com a casa de Israel, com a casa de Judá. Eu sou da igreja. Isso não é para mim. Vamos continuar. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Se esse texto permanecesse só no Velho Testamento, você diria que isso teria o seu cumprimento na vida do povo de Israel. Mas aí então o escritor aos Hebreus, falando da mesma coisa, ele vai lá em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Nós estamos construindo um caminho até chegarmos na questão da unção. Hebreus capítulo 8, verso 8 em diante, diz assim, ó, Hebreus 8, do 8 em diante. Porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 15, diz assim, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento, acrescenta. Você veja que o mesmo texto de Jeremias é agora reescrito em Hebreus. O que na verdade os escritores estão fazendo? O escritor aqui é o Espírito Santo, que inspirou a palavra. Ele está falando que agora o concerto, a forma de se fazer as coisas no Novo Testamento é diferente do Velho. Como que o Espírito Santo agora pega as coisas do Velho Testamento e inscreve agora dentro de nós? O Espírito Santo agora, como diferente do Velho Testamento, ele vem morar e selar individualmente o crente e escrever no coração, coração, mente, raciocínio, consciência. Agora aquelas leis do Velho Testamento, aquelas formas, aquela maneira de fazer, algumas coisas não se fazem mais. Mas algumas coisas Deus reescreve através do Espírito Santo, na nossa mente, no nosso coração. Então, no Novo Testamento, nós temos que reaprender muitas coisas que no Velho Testamento se fazia de uma forma. Agora, no Novo, é de outra forma. Agora nós vamos entrar na questão de como se fazia
no Velho Testamento a questão da imposição das mãos e de propriamente a unção e a consagração, lá no Velho Testamento. Vejam aí, se você olhar Gênesis 48, a partir do verso 14, Gênesis 48, a partir do verso 14, Gênesis 48, a partir do 14, diz assim: Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, quer dizer, ele sabia o que estava fazendo, ainda que Manassés era o primogênito, e abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não, assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo e também ele será grande, e contudo o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. O que está acontecendo aqui nesse momento da transferência da bênção? Essa doutrina da imposição das mãos está intrinsecamente ligado à questão da consagração e da unção. Não há unção do Espírito Santo, manifestação do Espírito de Deus, sem haver primeiro ordem de Deus, consentimento entre a liderança, e aí então existe uma manifestação primeiro da imposição das mãos. Essa doutrina é base para se entender a unção. Aqui nesse episódio de Gênesis, a mão direita é sempre associada à primazia. A mão direita ela é sempre associada à questão de você dar direcionamento àquele que é o primeiro. A mão direita é sempre associada à questão de diferenciação daquele que está sendo colocado como primeiro. Quando você vê num lugar as duas mãos impostas, com unção junto, significa unidade de bênção. É somente toda a bênção, toda a plenitude da bênção é dada para aquele rei, para aquela pessoa, para aquela família ou para aquele país. Aqui houve uma diferenciação. Ali, Jacó, Israel, que mudou seu nome, ele põe a mão direita não sobre o primogênito, mas sobre o outro. E a mão esquerda sobre o primogênito. José viu isso. E ele falou: Não, meu pai, o primogênito é esse. E Jacó fala: Eu sei disso. Ele estava fazendo uma imposição de mãos profética. Ali ele estava fazendo claramente uma distinção entre um e outro. Quando você vai ungir uma pessoa para um cargo, e ali há mais pessoas, a mão direita sempre vai sobre o primeiro. Quando é uma pessoa só, você põe as duas mãos, com unção. Ali naquele caso havia duas pessoas ao mesmo tempo. Os dois iam receber primazia, iam receber autoridade no futuro. Então ali ele estava diferenciando o maior do menor. E a mão direita é sempre associada à questão de ser maior. Aqui, nesse caso de
desses dois personagens. Então aqui havia uma clara distinção na questão da imposição das mãos. A imposição das mãos também foi usada num episódio diferente. Está lá em Levítico capítulo 16. Levítico 16, versículo 8 em diante. Do 8 até o 10. Levítico 16, do 8 até o 10. Diz assim: E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre a qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá pela expiação do pecado. 10. Mas o bode sobre o que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Eu preciso explicar essa questão aqui, porque existe nos nossos dias uma doutrina que nasceu por causa disso aqui. Essa doutrina se chama que se uma pessoa descredenciada, uma pessoa envolvida com espíritos, uma pessoa envolvida com coisa ruim, um ímpio impor as mãos sobre você, ele transfere para você o que está nele. Essa doutrina surgiu no meio neopentecostal. Essa doutrina não existia até a década de 70. Mas eles mistificaram esse texto, pegaram esse texto, falaram que ninguém pode vir pôr a mão sobre você que não seja alguém da igreja. Você está na rua, por exemplo, e um cara lá põe a mão na sua cabeça e você tem que se purificar daquilo. Você é crente, eu estou falando. Você é crente. Aqui o que estava acontecendo? Como é que acontecia isso aqui? Haviam dois bodes. Olha só, porque onde isso vai cair, se você ler essa doutrina aqui. Haviam dois bodes escolhidos, um para expiação e outro que era o bode emissário. Um bode que tinha que ir embora. E ali o que o sacerdote fazia? Colocava a mão sobre o bode, degolava ele, e então esse bode era pela expiação do templo, das coisas do templo. E depois havia um bode que se apresentava vivo, um vivo. Colocava a mão também sobre ele, esse bode levava simbolicamente, porque Hebreus fala que é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado das pessoas. Era tudo simbólico, era uma sombra no Velho Testamento. Ele colocava a mão sobre esse bode, e esse bode era conhecido como bode Azazel. Ele era levado para o deserto, simbolicamente levando os pecados do povo. Ele levava sobre si os pecados do povo. Quem foi que levou sobre si os pecados de todos nós? Irmãos queridos, por que você acha que foi vergonhoso para Jesus? Todas as coisas do Velho Testamento apontavam para alguém que viria e faria aquela obra. Quem estava representando no Novo Testamento esses bodes? Era Jesus, irmão. Por isso o pai ali diz que virou as costas. Foi tamanha vergonha para Jesus se apresentar como um bode. Não só o Cordeiro de Deus que tira o pecado, mas todo esse simbolismo aqui. Ali, no Velho Testamento, eles transferiam sobre o bode. Mas não transferia, nunca era transferido. Era simbólico aquele ato. E lá no Novo Testamento, Jesus vem. Agora, literalmente, Jesus leva sobre si todos os meus e os seus pecados. Todos, irmãos, todos. Lá era depositado no fundo do mar. Agora Jesus destruiu pela sua morte todos os pecados. Todos, irmãos, todos os pecados. Todos os pecados foram levados.
Sobre você, irmão, sobre você, crente, você que fica aí dentro desse misticismo aí, sabe, uma pessoa espírita pôs a mão em mim, e agora? Como é? A pessoa pôs a mão no meu carro, pôs a mão, eu sou Uber, entrou uma dessas pessoas no meu carro, e agora? Eu vou ler 3 versículos para você, eu vou dar continuidade a isso aqui, Salmo 91, 10, para você ficar mais fortalecido na sua fé. Salmo 91, 10, olha só, que alguns usam somente como amuleto dentro da sua loja, mas é a palavra de Deus. Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Números 23, 23. Números 23, 23, para fortalecer a tua fé. Você, irmão, sobre você, em você, dentro de você, repousa o Espírito Santo de Deus. A unção de Deus permanece em você. Números 23, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem macumba, nem obra de feitiçaria, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus te tem feito. Deus tem trabalhado na sua vida. E aquele que é de Deus, que é nascido de Deus, ele conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, querido irmão. Você tem que crer nessa palavra. Só tem uma pessoa que atrai o mal para você mesmo. É você mesmo. O mal só vem para você quando você chama, quando você invoca, quando você abre porta, quando você dá brecha. Mas pessoas que vêm com intenção de joga mandinga na sua casa, joga sal grosso, joga obra de feitiçaria na sua casa, praga alguma chega na tua tenda, irmão querido. Você é de Deus, o Espírito de Deus habita na sua vida, habita na sua família, irmão querido. Declara essa palavra na sua casa. Quantas obras de feitiçaria são feitas para pastores, irmãos? Quantas obras de feitiçaria são feitas para fechar a igreja? Isso aqui é casa de Deus, irmão querido. Isso é coluna do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. A imposição das mãos no Velho Testamento também servia para separar. É uma coisa interessante que isso, meditando hoje de manhã, Deus me mostrou na sua palavra. Números 27. Estamos ainda no Velho Testamento. Números 27. Olha só que coisa interessante. Números 27. Olha o que diz o versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, letra maiúscula, e põe a tua mão sobre ele, nada se fala sobre pôr óleo. Olha agora aí o versículo 20. E põe sobre ele da tua glória. Essa glória aqui, não é essa palavra Shekinah, irmão. Já falei isso aqui umas 2, 3, 4 vezes. Essa palavra Shekinah é uma palavra que nasceu dentro da cabala judaica. São os místicos judaicos que associaram Shekinah com o derramamento de um espírito com letra minúscula. A palavra glória no Velho Testamento é kabod, que significa peso, que não dá para passar. Quando a glória caiu lá no templo de Salomão, havia o kabod de Deus, ninguém podia entrar lá. Que a glória era tão forte que era intransponível, não dava para entrar. Aqui, quando ele fala, no versículo 20, ele fala: e põe sobre ele da tua glória. Ele está falando, põe da unção, do kabod que há em você nele. Olha só como significa, como havia já isso aqui. E põe sobre ele da tua glória para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Olha o que diz aí o versículo 22 e 23. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos, e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão
de Moisés. Essa questão da imposição das mãos na consagração era essencial para haver um reconhecimento de Deus, da liderança, que aquela pessoa estava sendo ordenada agora como substituto ou como um líder que iria trabalhar no meio do povo de Deus. Se você olhar isso, eu estou assistindo, não vou recomendar mais filme aqui, tá bom? Eu estou assistindo um filme no Amazon Prime, chama A Casa de Davi. É muito interessante aquele seriado. E ali você nota, na unção de Samuel sobre Davi, olha comigo lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 12 e verso 13. Olha só o que aconteceu ali naquele momento da consagração de Davi por Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 12 e verso 13. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Olha aqui, ordem de Deus primeiro, ordem de Deus, precisa haver a direção de Deus primeiro, depois uma ordem dada à liderança, um profeta, um pastor, deve haver reconhecimento da liderança. Verso 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Quando você olha aqui no hebraico, se apoderou de Davi, o texto hebraico dá a entender que, naquele mesmo momento, a unção encheu a vida de Davi. Por isso que Davi, daquele dia em diante, nunca mais foi o mesmo homem. Quando você é ungido por Deus, nunca mais você é a mesma pessoa. Nunca mais, irmãos. Quando Deus enche você da presença dEle, dessa glória dEle, você nunca mais é o mesmo. O seu ânimo é outro. A disposição de aprender as coisas de Deus é outra. A disposição de trabalhar, de tocar, de pregar é outra, irmão. O Davi que cuidava dos bichinhos do pai lá, das ovelhas do pai, e o Davi ungido agora, é outro Davi. Ele havia conservado algumas coisas que ele tinha, mas agora o mesmo Davi tinha coragem para enfrentar um gigante. Quando você é ungido por Deus, irmão, não há gigante que pare a sua vida. Quando Deus unge você, você vai na força do Senhor. Você vai na força do Senhor dos exércitos. Você enfrenta as dificuldades na sua casa, na força do Senhor dos exércitos, irmão querido. E no Velho Testamento também para amaldiçoar, também se impunha as mãos. Levítico 24, 14. Levítico 24, 14, e depois desse texto eu já vou partir para essa questão da imposição das mãos com unção lá no Novo Testamento. Levítico 24, 14, diz assim, ó. Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. Irmão, no Velho Testamento o negócio era muito estreito. Todo mundo que viu uma pessoa fazer coisa errada, no caso blasfemar contra o Senhor, as testemunhas, não só a pessoa envolvida, tinham que chegar e impor as mãos sobre essa pessoa e depois jogar pedra nela. No Velho Testamento, se tivesse um filho rebelde que já foi corrigido pela mãe, não obedece, já foi levado aos juízes da cidade, não obedece, disse que era para apedrejar um menino ou a menina, e a primeira a jogar a pedra tinha que ser a mãe. Era difícil no Velho Testamento. E com imposição de mãos, quer dizer, eu estou
eu estou delegando autorização para se fazer isso. Então, essa questão de impor as mãos em unção, você está dando autorização. Quando você faz isso, está dando autorização. Nós vamos ver aqui agora uma coisa no Novo Testamento. Vamos lá no Novo Testamento. O Novo Testamento, a visão é diferente. Nós não estamos mais na sombra, mas agora estamos no cumprimento da palavra. O Messias veio. E agora tudo que nós fizermos, tudo que nós fazermos, agora é na presença literal de Deus. O Espírito no Velho Testamento não habitava no homem, mas agora Deus é uma testemunha junto com você do que está sendo feito. Deus está literalmente no momento do que está sendo feito, como testemunha ocular. O Espírito de Deus habitando em nós é testemunha ocular do que está sendo feito agora. A responsabilidade agora é maior. Agora, tanto na unção como na imposição das mãos, nós estamos na dispensação contínua do Espírito de Deus, da presença de Deus. Agora, se você vê Marcos 10:16, vamos agora manusear o Novo Testamento. Marcos 10:16. Marcos 10:16. Haverá em alguns momentos alguma diferenciação na questão da unção e na questão da imposição das mãos. No Novo Testamento é claro isso. Marcos 10:16 diz assim, ó. E tomando nos teus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Agora, você impõe as mãos. Impõe as mãos. Quando você impõe as mãos, você está abençoando. Existe alguma autorização no Novo Testamento para amaldiçoar pessoas? A Bíblia fala para não amaldiçoar. Existe um caso no Novo Testamento feito pelo apóstolo Paulo, que ele entregou uma pessoa a Satanás. Ele entregou, parece que Alexandre também, né? Parece que os quais entreguei a Satanás. Paulo entregou a Satanás. Se aquilo era um ato de amaldiçoar, não é claro na palavra. Mas ali Paulo entregou aquela pessoa a Satanás. Havia muitas coisas que Paulo e os apóstolos fizeram que nós não sabemos se temos coragem de fazer. Se não temos direção de fazer. Enviar lenços para através dos lenços curar. A unção presente nos lenços. No Velho Testamento, houve um caso de que a unção permaneceu depois da morte do homem. Vocês lembram desse caso? A unção de Eliseu permaneceu nos ossos. Caiu um homem lá na cova dele e o cara reviveu. Unção presente até nos ossos. Irmão, você é abençoado, hein? Você tem unção até nos ossos, irmão querido. Meu Deus do céu. Não é qualquer coisa que está sendo enterrado no caixão, não, irmão querido. Hã? Até no cabelo ainda tem umas pontinhas, ainda tem um pouco. Tem um pouquinho de cabelo aqui, dá para tocar. Então, no Novo Testamento, através da imposição das mãos, você abençoa. Se você vê Lucas 13:13, ainda Marcos 16:18, aí pertinho. Marcos 16:18. Aqui não há uma diferenciação de quem faz isso, mas quem tem fé. Marcos 16:18 diz assim, ó: pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Olha assim, ó, viu? Plenitude da bênção, não diferenciação. Imporão as mãos sobre os enfermos, que nós fizemos semana passada aqui. Imporão as mãos, plural, sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais seguirão aqui a liderança ou aos que crerem? Aqui é os que crerem. O leque se abre para todo crente. Todo crente
que impor as mãos sobre os enfermos. Aquele que tiver a unção, que tiver o dom de curar, qualquer crente, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não exatamente o pastor aqui nesse caso. Lucas 13:13, ainda também fala disso. Lucas capítulo 13, versículo 13. Vejam a presença aqui da questão da imposição das mãos. Lucas 13:13. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Essa mulher aqui era uma mulher paralítica. Veja que pela imposição das mãos, diz que se endireitou. Se o osso estava torto, voltou à posição normal. Pela imposição das mãos. Vamos continuar aqui, Atos 13, versículo 2 e 3. Atos 13, versículo 2 e versículo 3. Atos 13, versículo 2 e versículo 3. Diz assim, ó: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui, essa imposição das mãos era para enviar obreiros. Enviar obreiros. Vejam só que há uma mudança grande no Novo Testamento. Nada se vê falando de jogar óleo na cabeça das pessoas. Não se vê no Novo Testamento nenhuma ordem somente na questão dos enfermos. Nada se fala sobre jogar óleo na cabeça das pessoas. Ali impunham as mãos, o Espírito Santo disse: separai Barnabé e Paulo. Então aqui nessa questão da imposição das mãos, no ato do envio, era feito isso no Novo Testamento. E também Atos 6:6, aqui separando pessoas e depois consagrando. Atos 6:6, diz assim, Atos 6:6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Como isso se completou na doutrina de Paulo? 1 Timóteo 3:10. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10. 1 Timóteo 3:10. Diz assim: e também estes, falando dos diáconos, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem repreensíveis. Como que se fazia no Novo Testamento, no caso na ordem dada por Paulo? Primeiro se separava, primeiro olhava, como em Atos, as credenciais de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, diáconos e diaconisas. Vale para o pastor e para a pastora também, e os outros cargos de liderança na igreja. Se separava essa pessoa entrava no chamado período probatório. Algumas igrejas adotam essa forma de fazer. Entra no período probatório. Que algumas igrejas têm 3, 4, a Assembleia de Deus tem até 6 anos de probatório. Para mim é muito tempo. Entra no período probatório. Nesse período probatório de análise, vê se ele serviu bem. Depois desse serviço bem feito, era trazido à liderança da igreja, conversado com essa pessoa, então ele era consagrado para o serviço. Depois do período probatório, analisado a vida desse irmão, se ele serviu bem como diácono. Mas tudo pela imposição das mãos do presbitério. Então separar e depois consagração era feito com a imposição das mãos. A imposição das mãos do Novo Testamento era também para derramar sobre essa pessoa o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Atos 8, 17. Atos 8, 17 e 18. Atos 8, 17 e 18. Atos 8, 17 e 18. Diz assim: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo.
E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Vejam em Atos 19:6 ainda, o mesmo ensino. Atos 19:6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Vejam só a diferenciação grande no Novo Testamento, e agora o uso da imposição das mãos, no uso da doutrina também, que se soma junto com a unção, que eu vou falar semana que vem. E para finalizar essa questão aqui do que se faz com a imposição das mãos, os atos corretos, você vê Atos 19:11, que era também para operar sinais e prodígios. Atos 19:11, aí pertinho. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, maravilhas extraordinárias. Olha só, veja o poder que tem isso agora na vida do crente. As mãos. Pelas mãos suas, você é ungido de Deus, irmão. E a unção de Deus permanece em você. Eu vou falar semana que vem que a unção traz diferenciação, como no Velho Testamento, a unção traz diferenciação para hierarquias. Você foi ungido para pastor, ungido para profeta, ungido para ser isso, ungido para ser aquilo. Na unção que é dada pelo Espírito de Deus, traz consigo o dom e a diferenciação do serviço na igreja. Isso a gente vai ver semana que vem. Mas existe uma coisa no Novo Testamento que precisa aqui ser ensinada, que a imposição das mãos, junto com a unção, ela deve ser em algum momento ser conduzida por pessoas que foram preparadas para o serviço. Eu queria que vocês vissem comigo Tiago capítulo 5, versos 14 e 16. Que vai se somar um outro texto de Timóteo, que eu ainda vou ler hoje. Tiago 5, 14 e 16. Tiago 5, o verso 14 e o verso 16. Olha o que diz o texto. Está alguém entre vós doente? Isso aqui diferencia-se de Marcos 16, quando a pessoa que tem fé pode impor as mãos sobre os enfermos. Aqui é um caso diferenciado daquele. Não é o mesmo caso. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Chame os pastores. A partir desse versículo é com os pastores da igreja. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé ainda para os pastores. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O verso 16 está no mesmo contexto. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Alguma explicação devo dar aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, o crente da igreja tem que chamar o pastor. Nesse caso aqui, é o pastor da igreja que vai orar sobre esse enfermo. É o pastor da igreja que é o justo do texto. O justo desse texto é o pastor. Não é qualquer pessoa. Nesse texto, é ao pastor que a pessoa tem que confessar as culpas do verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Nesse texto é ao pastor. Não é qualquer pessoa que você abre o seu coração. Não é qualquer pessoa que você fala que fez isso, fez aquilo. Nesse texto é ao pastor. E a unção aqui, nesse caso, deve ser feita pelo pastor da igreja. Essa unção com óleo é autorizada nesse caso. Aqui. Nesse texto. Para pontuar bem o texto.
Então a unção e a imposição de mãos não pode ser feita aleatoriamente, sem direção, de maneira precipitada. Aí eu quero finalizar hoje, que meu tempo praticamente já foi. 1 Timóteo 5:22. 1 Timóteo 5:22. Se eu não terminar hoje, semana que vem eu termino. 1 Timóteo 5:22. Diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Veja o título desse texto, acerca dos... Como é que está na sua Bíblia, o título desse texto? Acerca dos presbíteros. Essa palavra aqui é para os pastores, é dirigida aos pastores. Não é para impor as mãos de maneira precipitada, nem ungir de maneira precipitada. Ninguém pode ser consagrado sem direção de Deus. Ninguém pode receber unção, imposição de mãos, delegando tarefa, delegando serviço, delegando uma obra na igreja. Não pode ser feito isso pelo pastor da igreja ou por quem quer que seja. Como ele fala, de maneira precipitada, não pode ser feito por achismo. Eu acho que o irmão tem um chamado de pastor. Eu acho que o irmão é isso. Não é por achismo, não é por emoção, não é por gente neófita. Não pode pôr neófito no ministério. Esse negócio de pregadores mirins que invadiu a internet. Eu sou contra isso. Criança não foi chamado para ser pastor, nem profeta, nem nada. É neófito, não tem experiência, não tem bagagem, não tem cacife para aguentar o tranco de ser um pastor, não tem estrutura para aguentar os ataques do diabo. É neófito, a Bíblia é contra neófito. Neófito é planta nova, planta que não deu nem fruto ainda, está no broto, nem tronco tem. Não pode ser neófito, não pode consagrar por interesse, não pode ser por nepotismo. Não é porque é parente você vai consagrar para o ministério. Não é porque é candidato, possui aparência, é bonito, porque tem bens, porque é rico. Não é porque é conhecedor, tem 3, 4, 5 faculdades. Não pode impor as mãos, nem consagrar, jogar óleo de maneira precipitada. Aliás, consagração com óleo no Novo Testamento não é ensinada. É errado fazer? Não tem mais validade. Se quiser fazer, faz. Mas não tem mais validade. No Novo Testamento é assim, ó. O poder está em você. O óleo já está dentro de você, que é o Espírito Santo. O óleo já é derramado pela presença do Espírito. No Velho Testamento era tudo simbólico, tudo sombra. Por isso é óleo, tome óleo nas pessoas. Se o senhor ver, você vai reprovar? Eu não vou pensar nada, irmãos. Eu vou sentar e ver. Mas que aquilo não tem mais validade. Agora estão jogando litros e litros de óleo na cabeça das pessoas. O cara quase morre afogado, tanto óleo na cabeça. Podia colocar num forno passar depois de tanto óleo. E aqui, ó, para finalizar essa palavra, Paulo dá um alerta sério para o Timóteo. Olha o que ele fala: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Se eu consagrar, se eu impor as mãos, dando tarefa para uma pessoa na igreja, que não foi escolhido por Deus, somente pelo achismo, pelo que eu penso, sem direção de Deus, sem aprovação do presbitério, a igreja, você vai ser participante dos pecados alheios. Participante dos pecados alheios, e você não vai conservar a sua pureza. Ele fala: conserva-te a ti mesmo puro, Timóteo. Não participa dessas coisas. Se isso acontecer, irmão, aí se cumpre aquilo que a gente vê no Velho Testamento. E cabode. Foi-se a glória de Deus. Por isso a gente está vivendo um tempo de igrejas malucas. Igrejas que você vê que não existe a presença de Deus. É misticismo. É uma bagunça, uma baderna.
Porque é tudo feito de qualquer jeito. Vale tudo, óleo, tudo, põe a mão, faz tudo, consagra todo mundo, põe criança para ser pastor. Criança. Um monte de meninos, jovens, adolescentes, pastores de igreja. Pastores de igreja, de 15 anos, 16 anos de idade, por aí pregando os maiores absurdos, ensinando coisas que a palavra não ensina. Semana que vem a gente continua. Deus te abençoe.